E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai inaugurar aqui em nosso canal um modelo diferente de apresentação de conteúdo. A ideia é que você comece a participar cada vez mais daquilo que a gente produz. E pegando embalo um pouco no cinema e em assuntos pertinentes do seu dia a dia, a gente vai conseguir criar aqui um elo para que você aprenda empreendedorismo sem muita enrolação, sendo objetivo e trazendo um pouco do universo da gente, do nosso dia a dia, para o mundo empreendedor, ok? Hoje a gente vai falar um pouco de como os super-heróis, principalmente com base no filme Batman vs Super-Homem, podem contribuir para a gente tirar a ideia do papel e empreender. Para isso aqui o Paul está com a gente e ele vai contribuir um pouco com o que a gente chama de a jornada do herói. Você vai identificar tanto elementos do cinema, dos quadrinhos e dos super-heróis em si, quanto do desenvolvimento desde a ideia empreendedora até a execução do seu negócio. Beleza. Diego, então, hoje a gente estava batendo um papo aqui bem interessante sobre como existe similaridade entre o mundo do herói e o mundo empreendedor. E nós percebemos que existem 6 fases que esse herói passa, ou então esse empreendedor passa, antes de ter o famoso sucesso, o famoso reconhecimento mundial pela sua façanha. As fases são a vida normal, o chamado a ser herói, o mundo especial que ele passa, a aprovação desse super-herói, o fortalecimento, a vitória e, por fim, o retorno triunfal. E no nosso bate-papo de hoje, nesse Vinho de Beer, a gente vai falar um pouquinho como é que é cada etapa que esse cliente, esse aspirante ao herói da vida real, ele passa antes de empreender. Vamos tomar a primeira etapa, que é a fase da vida normal. Todo mundo nasce com as condições já estabelecidas. As pessoas já nascem com a sua realidade, com as regras do jogo estabelecidas. Então cabe a você perceber, será que eu estou indo com uma manada? Será que eu estou indo junto com a boiada? Será que eu estou indo para o que todo mundo quer que eu faça, mas não aquilo que eu quero fazer? Tu tem um exemplo para citar desse mundo dos heróis, dessa vida normal que possa ilustrar? Sei lá, o Super-Homem, Super-Homem não, porque ele já é alienígena, né? O cara é ter. Mas sei lá, como é o do... Mas é engraçado, assim... Homem-Aranha, sei lá... É realmente Power Ranger. Engraçado e às vezes a gente, como fã, chega à conclusão de que pode ser proposital. Um exemplo clássico é a questão do Homem-Aranha. O personagem, o Peter Parker, ele tem esse confronto direto com todo o mecanismo social lutando contra ele, seja o bullying na escola, seja a falta de dinheiro, seja os problemas que qualquer adolescente enfrenta. E numa reviravolta, chamada de plot twist, né, para quem trabalha com storytelling, acontecem fatores que despertam nele a necessidade e a vontade de mudar o quadro atual. No caso do Homem-Aranha, né, no mundo fantástico, ele foi picado por uma aranha e ganhou superpoderes. Eu acredito que o empreendedor aí seja a hora que ele desperta para falar, eu consigo fazer, né? Seja com um incentivo, ou algum curso, ou algo que faça ele querer empreender de verdade. Não, mas ainda mantendo na linha do mundo da vida real, da vida normal do cidadão, esse do bullying eu lembrei, pô, tem muita gente que quando é criança, o cara é muito bom em matemática, mas aí não, você tem que ser a média, você tem que ser bom em todas. Ou então o cara é muito bom, o cara é muito comunicativo, esse daí vai ser um exímio vendedor, mas não, você tem que ser bom em matemática. Então, as pessoas tendem a ficar na média. Por isso na média do seu colégio, a média é 7, a média é 8, então você tem que ficar na média, porque tem que ficar igual a todos. Mas aí que vem um detalhe. Por algum motivo você percebe que não se encaixa nesse nicho. Então ocorre uma picada de uma aranha. Ou então você recebe um chamado para fazer alguma coisa. Então nesse sentido que eu vejo, existe um momento que ocorre um estalo. É que eu não sou igual a todo mundo. Eu não quero fazer o que todo mundo faz. Eu quero ir contra a boiada. É nesse aspecto em que a gente tem que pensar. É nesse aspecto que começa a surgir o lado do cara querer empreender, o cara querer desenvolver algo que não existe, o lado do cara querer tentar realizar alguma façanha, criar um produto inexistente, criar uma solução para a sociedade que ele vive. Aí nós chamamos a segunda fase, que é a fase do chamado. Como é que foi o chamado, sei lá, de outros super-heróis aí do... Como é o Zordon, como chamou os Power Rangers? Não,
trazendo um pouco pra questão... São os que eu lembro. Essa geração nova aí, que começou agora. Trazendo um pouco pro meio mais atual, do Super-Homem, por exemplo, né, que tá em alta agora. Né? Quando ele percebeu que ele tinha os poderes em que o que ele fazia era o diferencial, ele conseguiu perceber que ele podia trazer uma solução para um problema. Né? No caso, né, evitar a destruição da Terra, ou impedir que Zod domine todo mundo. Né? É interessante ver isso porque isso coincide diretamente com a questão de você identificar uma necessidade, identificar uma demanda e tal. É realmente muito interessante, cara. Outro ponto bacana é que nesse momento quando o cara percebe que ele tem uma qualificação diferente daquelas que comuns na sociedade. Esse cara é muito bom em matemática. Porra, meu irmão. Por que eu tenho que ser igual aos outros? Não, volta. Bora voltar. Aí ele percebe que ele pode encontrar alguém que vai ser o grande mentor da vida dele. Alguém que fala, não, pô, continua estudando. Você tem potencial. Continua indo por esse caminho. Vá buscar saber mais sobre esse aspecto. É um cara que vai te dando um direcionamento. Em alguns casos, é quando o cara começa de fato a empreender. Ou então ganhar mais informações sobre aquele nicho que ele quer atuar. Ele percebe aqui nesse momento, esse mundo especial, que vem aquele choque de realidade. Será que eu preciso trabalhar numa grande empresa? Ou então, será que eu posso construir uma grande empresa? Aí vem um trabalhar para e construir uma. E nesse ponto é interessante que ocorre o grande choque de realidade. Que ele fala assim, opa, eu gosto de todo mundo que está aqui, que são os meus comuns, mas eu não quero seguir a vida que eles seguem. Eu não quero enfrentar, ou então ter os mesmos resultados que eles têm. Eu quero ter os meus próprios resultados que podem ser muito diferentes daquele que eles têm. Isso envolve sair da zona de conforto, isso envolve sacrifício, e a gente migra para a próxima fase, que é a fase da aprovação, que é aquele momento que começa a ocorrer as dificuldades, os sacrifícios. E aí, meu guru do desenho dos Power Rangers, do desenho animado, não, dos super-heróis. Cara, uma coisa que é bem parecida com a questão da aprovação no mundo empreendedor é a questão do próprio tema do Guerra Civil, né? Do primeiro filme que na verdade é do Capitão América, onde metade dos super-heróis concordam com o governo, que simboliza a comunidade, a sua civilização em si, querendo que eles revelem a sua identidade com forma de segurança, para as pessoas verem, pô, esses caras são superdotados, são super poderosos, eles têm que saber quem são para controlar. Né? E a outra metade dos super-heróis não concordou, falou, não, eu ainda sou super, eu ainda sou diferenciado, sabe? E esse embate gerado, houve então a Guerra Civil, que foi a divisão. E aí que entra também em casa, porque assim, você tem que confrontar, né, opiniões diferentes e até validar a sua ideia. Isso é bacana. Isso você vai ver claramente, quem conseguiu ver um pouco dos trailers do filme do Capitão América percebe que vai ter um embate enorme sobre validar quem tem a ideia mais prática para resolver aquela situação. Eu acho que é um elo legal isso aí. Tá, e continuando aqui no mundo real, relacionado à aprovação, é quando o empreendedor começa a sofrer as maiores dificuldades. É quando ele começa a ir contra seus amigos, sua família, sei lá, o mercado que ele está atuando e quer sair do emprego que ele está, porque ele fala assim, poxa, eu quero fazer algo diferente. Mas aí falta recurso, aí começa a surgir um monte de dificuldade que ele não estava prevendo. Porque ele ainda estava encantado que a realidade seria que nem um mundo especial dos superpoderes que ele teria. Só que aí nesse momento ele começa a ter uma percepção seletiva. Ele começa a identificar tudo sobre aquele determinado tema, tudo sobre aquele segmento que ele quer atuar. Ele começa a ver concorrentes fazendo coisa muito melhor do que ele já pensou em fazer. Esse momento que ele está é o momento que ele começa a perceber que, poxa, se eu desistir agora, eu vou ter que voltar para tudo aquilo que eu era contra. Então, a hora que ele tem que encontrar força interna para superar todos os desafios que ele está enfrentando. Isso é muito difícil. E aí ele começa a ganhar o quê? Fortalecimento para vitória. É o momento que ele começa a ter maturidade. Né, Diego? Caso clássico, velho. Quem conseguiu ver, alerta de spoiler, o Batman vs Super-Homem, primeira porrada que acontece, o Super-Homem espanca o Batman. E como todo mundo conhece, o Batman ele seria um péssimo humorista de stand-up, porque ele é péssimo de improviso. Mas ele é um excelente investigador. E o que ele faz? Ele vai atrás da fraqueza do inimigo dele. No nosso caso, ele pode ser do concorrente. E cria todo um ambiente favorável para que ele consiga vencer a batalha. Cerca de kryptonita, faz uma lança e tal. Cria uma armadura para poder aguentar as dificuldades que vão vir do inimigo dele. E nada casa mais
com esse tema, essa etapa do processo da vida do herói, da jornada do herói, do que essa fase do Batman, onde ele cria todo o ambiente, ele se prepara para algo que ele provavelmente sabe que vai enfrentar, que no caso é o Super-Homem. E pra quem viu, percebe que o Batman dá uma bela lição no Super-Homem. É muito legal. Porra, acabaste com a galera que queria ver, né? Mas Alerta de spoiler. A edição vai colocar um avisozinho lá quando começar a falar, você pula. Pulam 20 segundos e 30 segundos de papo. Nessa fase também da vitória, do fortalecimento interessante, que o empreendedor ele já está mais maduro. Não é só mais aquele encantamento, não é a gourmetização do empreendedorismo. E nesse momento ele começa a perceber que, poxa, eu consigo vencer. Mas para isso vai me dar um trabalho do cacete. Eu vou ter que trabalhar 18 horas por dia, vou ter que trabalhar sábado, domingo, feriado, para poder atingir aquela minha vitória pessoal. Aquele meu desejo de atingir algo que as pessoas normalmente não buscam. Eu deixo de lado a segurança para tentar atingir a liberdade. Isso é a grande vitória nesse primeiro momento. Só que, quando o cara começa a atingir certa maturidade, um certo reconhecimento pelos seus feitos, que podem ser vender seus produtos para um monte de gente, as pessoas começarem a falar da sua marca, gostar do seu produto, da sua empresa, e alguns empreendedores param e começam a ficar na estabilidade. Eles deixam de inovar, eles deixam de se preparar. E aí dá margem para os concorrentes. No entanto, tem outros que buscam mais. Não, eu quero continuar sendo melhor, eu quero continuar indo à frente, eu quero continuar sendo referência naquilo que eu faço, para que o mercado me veja sempre com a primeira opção. E nessa fase acontece na jornada do herói, a fase do retorno triunfal. Tu tens algum exemplo dessa jornada do retorno triunfal desses caras? Mais uma nota de spoiler aí, galera. Porra, bicho, não acaba com os caras, porra. Batman vs Superman no final. Todo mundo provavelmente que chegou naquela parte, como eu falei ainda há pouco, que o Batman acaba com o Super-Homem, acontece o plot twist e tudo muda e praticamente fica a Mulher Maravilha e o Batman tentando enfrentar aquele inimigo invencível. Ainda tem Mulher Maravilha também no filme? Caralho, muito doido pra mim. Um caso clássico que também quem viu Batman e Super-Homem conseguiu presenciar essa questão do retorno triunfal. Quando você menos esperava, tinha dado por vencido o Super-Homem, ele busca uma forma de voltar ao cenário e acabar com um problema que estava afetando todo o quadro onde estava se instalado. Eu não vou descrever a cena para não estragar de vez quem ainda quer ver o filme. Ele contou pra mim aqui, eu me ferrei. Eu não vi ainda, acabou com a graça. Mas vale muito a pena você ver no quanto é possível você ainda que não seja muito favorável, você se fortalecer e buscar os meios necessários para enfrentar o problema. O Super-Homem fez isso com maestria no filme, cara. Dando continuidade na vida real, ainda como empreendedores dão esse retorno triunfal, posso citar um fato bem interessante, também de largo conhecimento, o caso do Flávio Augusto. Antigamente ele vendia curso de inglês, vendia matrícula. Até que ele ganhou muito dinheiro, até que ele vendeu o próprio curso de inglês dele, a WhatsApp, e com o passar do tempo, a WhatsApp começou a cair. Começou a perder aluno, perder participação de mercado, até que o nosso herói da vida real, ele volta e recompra a empresa e faz com que ela tenha novos, melhores resultados. Ele fez o perfeito do empreendedor, né? Assim, o negócio perfeito de qualquer comerciante é vender na alta e comprar na baixa. Né? Isso. Sensacional. E outro ponto bem interessante é que antes ele vendia produtos. Hoje ele atua vendendo empresas, vendendo e comprando empresas. Então acho que o estágio máximo do empreendedorismo, eu acho que no momento mais de alta da atuação do empreendedor é quando ele começa a vender a sua primeira empresa. Então ele já teve a primeira vitória. Isso na fase anterior da jornada do herói. Mas acho que o melhor momento mesmo é quando ele volta para a empreitada e faz tudo de novo. Quando ele compra um novo negócio, então quando ele começa um negócio do zero e faz com que esse negócio tenha os melhores resultados. Isso vai muito para o comportamento. Tudo que ele aprendeu nessa jornada, desde da sua vida normal, até passando pelo chamado, para aquela inquietude que deu nele de ver algum problema na cidade e querer resolver, a busca por um mentor, a busca por alguém que possa ser referência, a busca por aprendizado, as dificuldades, o fortalecimento, a vitória, até que ele volta assim, não, eu quero continuar vivendo nesse caminho. E é isso que a gente fecha a nossa jornada do herói. Legal, legal. E você, se identifica com algum desses passos? Você está em algum desses estágios do ciclo do herói? Ou melhor, você se identifica com algum tipo de super-herói que a gente mencionou aqui? Escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Segue a gente aí em todas as redes sociais que a gente participa. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Valeu, galera. Falou!
Take 1. Não, dos super-heróis. Pedindo pra...